Êxodo 13, 17. Obrigado, Silvio. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: certamente Deus virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Obrigado. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Pai, fala com cada um, presencial e online, para a tua glória. Amém, Pai. Você pode assentar-se. Felipe, vem cá um pouquinho. Já que você sentou, você vai aplaudir forte o nome de Jesus. A Fernanda está aqui? Tá? Cadê a Fernanda? Fernanda está aqui? Cadê a Fernanda? Ah, foi no banheiro, não tem problema. Mulher grávida tem que ir no banheiro também, né? Graças a Deus. Fica do lado dela. Fernanda, vem pertinho do seu marido aqui, enquanto eu vou ler o testemunho do Felipe e da Fernanda. Chuvas de bênção acontecendo. Aqui nesse local sagrado, território de milagres, Deus tem falado através dos pastores. Palavras lançadas de cima do altar vêm tocando e transformando profundamente nossas vidas. Apenas decidimos escutar, exercitar a palavra e passar pelo batismo das águas. Pronto, começou o processo acelerado de bênção em nossa vida. Que bom. Através dos cultos da família, Santa Ceia, campanha dos 12 dias, palavras foram semeadas em nossos corações, férteis e dispostos a servir. Obrigado, pastores, em especial, pastor Toninho e pastora Lourdes, que Deus abençoe sempre. Batismo, primeiro. Milagre. Esposa passa para a residência médica em UTI neonatal em uma das universidades mais disputadas do país, Unesp Botucatu. Mesmo sem muita experiência com estrada, ela foi e voltou durante 2 anos. Nunca tivemos um pneu furado. Deus fez um milagre e guardou durante todo o processo. Parabéns, doutora Fernanda, nossa médica pediatra. Isso? Acertei? Bênção 2. Palavras lançadas na campanha 12 dias. Está na hora de fazer um novo curso, uma nova faculdade, uma nova especialização. Dei o primeiro passo, iniciei pós-graduação em ortopedia veterinária em uma instituição reconhecida pelo país, Anclivep. É isso? Acertei? Acho que errei, né? Finalizei o curso há 2 meses. Um belo bolo preparado por Deus. Parabéns, nosso doutor. Você podia cuidar dos 2 meus genros, viu, doutor veterinário? Deus abençoe, viu? E do Cosmo também. Bênção material. O peixe vai pular no barco. Mais uma vez acreditamos, continuamos trabalhando. Deus tem feito milagres em nossas vidas no meio dessa pandemia. Palavras, abençoe com dons. Deus nos abençoou com o dom para exercermos nosso trabalho. Apenas pedimos e nos dedicamos. Deus tem nos concedido. Bênção material, palavras lançadas. Quem não tem casa própria vai ter. Apenas acreditamos e continuamos a caminhada para a glória e honra de Deus. Compramos a casa que gostaríamos de ter. Milagres. Minha esposa perdeu a nossa aliança de casamento na praia. Presente de família. Na hora pedi a presença de Deus, do Espírito Santo. Ao mesmo tempo começamos a procurar. Fui atrás de alguém que trabalhe com detector de metais. No caminho passei pelo primo Lucas Pimenta, que é um jovem com limitações psicológicas. Pedi para ajudar a procurar. Ele me perguntou: é sério, Filipão? Eu disse sim. Ele andou mais ou menos 30 metros, achou a aliança na areia.
Eu sabia que era Deus naquele momento. Ó, milagre da vida. Eu e minha esposa estávamos há 3 anos tentando ter filhos, sem sucesso. Começamos a procurar na medicina, fazer check-ups. Descobrimos pequenas alterações. Eu com hipotiroidismo, uma doença endocrina que pode causar baixa fertilidade. Ela com um cisto na trompa esquerda. Continuamos em oração. E antes de aprofundar mais exames, em um culto me levantei e fui até a pastora Lourdes, já com um pedido na minha cabeça e coração. Pastora, a senhora pode ajudar a orar para minha esposa gerar nosso filho? Na mesma hora ela orou, chamou e orou. Minha esposa me passou um recado que era para continuarmos namorando. Quem treina joga. Minha esposa já pensando em inseminação artificial e fertilização em vidro. Minha esposa me passou um recado que era para... já entendi. Minha esposa já pensando em inseminação artificial e fertilização em vidro. Eu tentando deixá-la calma e acreditando no poderoso Deus. Dizia tudo no tempo de Deus. Nos aprofundamos em exames e descobrimos que eu tenho hipotiroidismo e ela tem apenas uma trompa viável. E o médico deixou claro que seria possível a gravidez, mas apenas com 50% de chance. Hoje, nosso maior milagre está com 7 semanas, crescendo em ambiente de milagres. Parabéns, Fernanda, parabéns, Felipe. Eternamente grato a Deus, aos pastores e à Igreja Sede Quadrangular. Deus abençoe. Vamos aplaudir a Deus. Obrigado. Já tive uma ideia aqui. Tom, já cria uma arte para mim. Live Milagres. Live Milagres. E vocês serão os meus 2 primeiros convidados na entrevista. Eu e a pastora vão vir aqui, vão marcar um dia por mês. Vamos arrumar um dia para nós. A gente vai vir aqui um mês e fazer essa live de milagres. Quem gostaria de participar contando o seu testemunho para todo mundo ser edificado, levanta a mão. Aí, ó, já tem para quase um ano inteiro. Deus abençoe você. Live Milagres. Só pode criar essa arte que nós vamos fazer sempre uma quinta-feira. Irmãos. Oi? Quinta-feira? Quinta-feira, Tom. Tenta aí. Depois a gente se vira nos 30, como diz o Faustão. Irmãos, só tem um jeito de ter sucesso na vida, é trabalhar. E Jesus já deixou um recado. Celso e Yara, vocês são trabalhadores, vocês sabem disso. Trabalhe enquanto é dia, porque a noite chega. Então a gente tem que trabalhar enquanto a gente pode. Eu descobri no Covid que a coisa mais importante que uma pessoa pode ter na vida, debaixo do céu, é a saúde. Aí você fala, mas a família é importante, irmãos, mas sem saúde você não cuida da sua família. Sem a saúde você não cuida de nada. Sem a saúde, você não prega. Quem que ia continuar vindo na igreja sede, sendo pastoreado por um homem que não conseguiria levantar a sua mão? Primeiro dia bonito, é sobrevivente, é lindo. Terceiro dia maravilhoso. Daqui 6 semanas, um mês, meu pastor não consegue nem segurar um microfone. Então a saúde ela é importante debaixo do céu. Ela é importante. Quem é observador percebe que quando eu vou subir os degraus, eu não subo como eu subia antes. Eu tenho um certo receio ainda, mas eu subo. O medo não vai impedir de fazer, mas tem que ter o cuidado, porque existe um tempo. E nesse tempo é o que eu quero falar com vocês hoje. Deus é o Criador de todas as coisas, sim ou não? Então fala comigo assim, o meu Deus criou todas as coisas. E em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim, debaixo do céu há um tempo determinado para todas as coisas. Agora eu vou falar como está no texto. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito
debaixo do céu. Aí o autor, que é Salomão, é muito sábio, ele escreve assim no 2: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Então, para tudo tem um tempo próprio. E que Deus que criou todas as coisas, André, Deus criou todas as coisas. E nesse que Ele criou todas as coisas, Ele criou o cromos. O que é o cromos? Cromos é o cronômetro, é o relógio, é o tempo. Então, o tempo cromos, que é o tempo que Deus tem para cada um. O dia para todo mundo tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada mês tem 30 ou 31 dias. E no final do ano são 365 e cada 6 anos um ano a mais, um dia a mais. E a vida de cada ser humano, ela tem um limite, até 70, e quem passa de 70 ou 80 está cansado. É isso que a Bíblia fala. Mas hoje, com todas as vitaminas, recursos, a terceira idade é uma idade poderosa hoje, abençoada hoje. A expectativa de vida vai chegar perto de 85 anos, já no Brasil. Mas a Bíblia diz que é 70 a 80. E alguns, pela sua força, passam disso. Então esse é o cromos. Esse é o que todo mundo tem. E cada um de nós temos que administrar esse tempo. Ah, eu não tenho tempo. Não, eu não tenho a administração do meu tempo. Porque se a gente administrar o nosso tempo, a gente vai conseguir fazer tudo o que precisa naquele dia. E deixar alguma coisa para o dia seguinte. Mas Deus tem uma outra forma de controlar o tempo, porque Ele é o dono do tempo. E essa forma de Deus controlar o tempo, Ele chama de kairos. A Bíblia, quando fala de tempo, ela fala cromos e kairos. Tempo natural é o cromos. Tempo de Deus agir é o kairos. Então, kairos significa Deus entendendo uma oportunidade em que Ele resolve agir na nossa vida. E às vezes nós pensamos que o kairos, o tempo de Deus agir, ele é demorado, ele demora mais. Quem já teve a sensação que você vai numa cidade 40 quilômetros e você volta daquela cidade 40 quilômetros, o que é mais rápido? O ir ou voltar? O voltar? Quem acha que é o ir, levanta a mão. Quem acha que é o voltar? Mas se é 40 quilômetros? É que parece. Primeiro, ir. Expectativa de ir. Está demorando mais. Demora mais porque você quer chegar. Voltar, você já foi. Então, agora você vai chegar na sua casa. Mas se é o mesmo 40 quilômetros, é o mesmo tempo. É que dá-se a impressão, porque nós somos ansiosos, porque nós queremos chegar, que voltar é mais rápido. Mas é ao mesmo tempo. Agora, deixa Deus trabalhar na nossa vida no tempo dele. E por que muitas vezes nós queremos criar atalhos, caminhos, para chegar mais rápido em uma situação? Irmãos, pensa numa pessoa que já fugiu de pedágio, é o vosso pastor. Nós era pobre, irmão, é pobre, de marré, messi. Mas nós é metido, irmão. Acabava o culto lá em Peúna de quarta e domingo, a gente gostava de jantar. Jantar. E a gente ia jantar em Rio Claro. Eu tinha uma Belina velha, irmão, meu Deus, aquilo lá era a consagração em pessoa. Ela derramava óleo por onde passava. Ô Belina ungida. E aí a gente ia lá na churrascaria Caçador, que tem na estrada, que tinha na estrada de Rio Claro e Tirapina. E a gente arrumava 7, 8 irmãos, cada um ia com o seu carro, ia eu, a Marcela, a Bruna e a Lourdes. A Bruna sempre dormia, né? E a gente ia lá. Irmão, a gente tinha pouco dinheiro, então chegava lá para comer um mini rodízio.
E gostava. Agora, churrascaria de estrada, irmão, chegar 10h15 da noite no lugar, é difícil ter as coisas frescas. Normalmente eram as coisas mais requentadas. E você sabia que o dono da churrascaria esperava que a gente chegasse, porque a gente salvava o dia dele? E sempre ele deixava umas carnes novas lá para a gente. E a gente chegava com os irmãos. Quando acabava de comer, rachava a conta, nós voltávamos para casa. Só que a gente não vinha pela estrada, porque tinha um pedágio. Um Satanás colocou um pedágio no caminho nosso lá. E o pedágio de Tirapina, Rio Claro, é um pedágio caro. Só que a gente falava assim, então vamos fugir do pedágio. A gente andava um pouquinho para frente, numa estrada de terra, cruzava debaixo de um pontilhão apertado, cheio de buracos, passava do outro lado da pista e vinha pelo caminho do assentamento, no meio do horto de Camaquã. Irmão, que aventura. Isso sempre, domingo à noite, quarta à noite, quase toda semana. E quando você anda muito na estrada, Valdeli, chove. E quando chovia, o carro encalhava. Marcelo e Bruna e Lourdes não dirigiam, eu dirigia. Quem tinha que descer para empurrar o carro? Porque como pastor, eu não ia na frente, eu ia atrás de todo mundo, Marquinhos e Lisandra. Porque vai que os irmãos fiquem para trás, eu tinha que protegê-los. Mas os irmãos iam embora, ninguém me protegia, Lucas. Porque o seu pai também ia depois. Mas o seu pai ia pela pista, ele não era bobo. Ele não cortava no pedágio, não ia para o meio do mato. E nós íamos. E aí a Maria de Lourdes, com a Bruna e a Marcela, de madrugada, empurrando o carro. Consumiu o que comeu demais. Aleluia. Só que não muitas vezes o carro quebrava, furava pneu, gastava mais gasolina do que podia, porque quando ficava patinando ali a gasolina já era pouca. Outra coisa, quebrava escapamento. Aí eu falava para as meninas assim, não, o pai gosta de carro roncando grosso. Que sofrimento. Até eu descobri que aqueles atalhos, aqueles caminhos, não eram para mim. Eu tinha que vir para o caminho mais curto. Porque o caminho mais longo. Na minha cabeça, o caminho mais curto era o meio do mato. Mas à noite, colocando em risco a família, para economizar um pedágio. Por que então não ficou em casa e comesse um ovo? Um arroz com feijão dentro de casa, bem feitinho, que nunca faltou? Não, vai e ainda volta pelo caminho errado. E muitas vezes os atalhos na nossa vida, Johnny, eles são prejudiciais. O caminho mais curto, ele pode ser o mais fácil, mas nem sempre ele é o mais saudável. Ele pode fazer com que você chegue mais rápido, mas nem sempre é o melhor caminho. E eu vou provar para você, na Bíblia, segundo duas passagens. Primeira, é que a gente leu, e a outra, 1 Reis 19:7. Primeira vez 19:7, fala, Alexandre, de Elias, o profeta. E Elias estava numa caverna, e depois de uma vez que Deus já tinha falado com ele, Deus vem e fala com ele de novo. Quando o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e coma, pois a sua viagem será longa. Elias, você tem uma viagem longa para percorrer. Então você precisa levantar e comer. Porque você tem uma viagem longa, não é curta. Irmãos, o que Deus tem para a sua vida não é para começar hoje e terminar amanhã, não. É para ter sequência. Você pode dar um glória a Deus por isso. A nossa fé é uma fé de sequência. A Fernanda que está aqui, eu conheço a Fernanda quando ela nasceu. Faz muitos anos. Quase 50. Fernanda, brincadeira, Fernanda. O seu pai, eu lembro quando sua mãe ficou grávida.
Seu pai é pastor aqui em Americana. E olha, é gostoso de ver a sequência da família do pastor na fé. Não só do pastor, mas a sua. Olha, ver a família na fé. O Dorfo que vem na nossa igreja. A família do Dorfo, irmãos, é crente desde 1935. A quadrangular não tinha nem chegado, o Dorfo já cantava hino. Você está pensando que é brincadeira? Não é. Não é. A Dani, a turma brinca, mas a Dani, ela viu, ela não participou do batismo do Xangai, certo, Dani? Não participou. O Xangai, que vem aqui, pastor nosso aqui, o Xangai aceitou Jesus, irmãos, junto com as tendas da Assembleia de Deus do Belém. A nossa chegou em 51. A Belém chegou em 1920. Então, os filhos do Xangai firme na fé até hoje. Isso é bonito de ver. A caminhada nossa é longa. A nossa caminhada não é curta não, irmãos. E nessa caminhada longa a gente tem muita diversidade. Nem todo dia tem sombra e água fresca. Nem todo dia tem sapato largo no pé. Nem todo dia são fáceis. Mas quando Deus fala para Elias, Elias, a sua caminhada é longa, você levanta e come. Coloca o versículo 8 para mim, Fábio. Você levanta e come. Quando ele foi levantar e comer, tinha ali um pão assado para ele. Tinha um pão assado e tinha ali para ele um jarro de água. E olha só, e ele levantou-se, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, monte de Deus. Ele ficou 40 dias com a força daquela comida, sem comer e sem beber. Deus fortaleceu Elias para uma caminhada longa. Deus fortalece o profeta para caminhar. Irmãos, tinha pão e tinha água. Pão é símbolo de vida. Pão é símbolo de renovação, é símbolo de prosperidade. No cristianismo, o pão simboliza o corpo de Cristo, que daqui a pouquinho a gente vai comer. E por que a gente celebra a Santa Ceia uma vez por mês? Podia ser todo dia, mas uma vez por mês, para a gente ter esse momento de celebração. E com a força dessa comida, a gente continuar a caminhar. É os cultos com maiores frequências, a maior live, porque é a Santa Ceia do Senhor. É o momento de sentar na mesa do Nosama e comer do pão e beber do suco da uva. E com a força daquela comida, o pão fortaleceu o corpo de Elias para ele caminhar. E o jarro de água, e a água simboliza a presença de Deus, a água simboliza a palavra. Então olha só, levanta a sua mão direita e fala comigo. Com a força da comida, ele caminhou. E com a presença de Deus, ele chegou no destino. É a presença de Deus na sua vida que vai fazer você chegar no destino, Tom e Fernanda. Igreja, presta atenção no que eu vou dizer para você. É a presença de Deus. Eu falei com algumas famílias essa semana e com uma hoje. Eles disseram assim, saudade do senhor pastor, saudade da pastora, mas nós estamos saudados porque o senhor não via a gente, mas a gente estava vendo o senhor todos os dias. Nós não estamos nas lives. Isto é que a pessoa valoriza o quê? Valoriza que a presença de Deus na vida dela vai abençoar, vai ajudar, vai cuidar. A caminhada é longa, irmãos. Nós temos, Marco, uma caminhada longa pela frente. Vai saber o que nós vamos enfrentar daqui para frente. Quem que imaginou que o mundo ia parar por uma doença pulmonar? Um vírus. Ah, pastor, mas foi criado em laboratório. Eu não sei onde que foi criado, eu não sei nem por que apareceu. Eu só sei de uma coisa, que o mundo assustou-se com isso. O mundo está voltando também para as coisas eternas de Deus. Porque não pode ter recurso, pode não ter recurso. Essa semana, infelizmente, perdemos um dos atores. Eu não estou aqui falando de ninguém, irmão, de mal de ninguém. Se eu não puder falar bem, mal, não falo. Perdemos um dos autores mais consagrados, mais talentosos da televisão brasileira, que foi o Paulo Gustavo. O seu pulmão custava 30 mil reais, não sei por quanto tempo, para poder fazer com que ele respirasse.
E mesmo assim ele partiu. Então é uma doença que às vezes com recurso a pessoa parte, a pessoa sem recurso parte. Você trabalha no SAMU. Você deve ter carregado gente já que morava numa casa muito humilde, muito simples, e trouxe ela de volta. Porque nós não conseguimos entender isto. Tudo debaixo desse céu tem propósito. Então assombrou a classe médica, assombrou os ricos, assombrou os humildes, assombrou os americanos, assombrou a China, assombra agora a Índia. O mundo ficou assustado. Agora, nós não sabemos o que vamos enfrentar. Uma coisa é certa: se vivermos, e eu espero que viveremos, nós vamos servir a Deus. E se partirmos, nós vamos estar com Ele. Isso a gente não tem dúvida, porque é Deus que cuida da nossa vida. Mas enquanto a gente ficar aqui, porque lá não precisa de mais nada, lá vai ter um lenço que vai enxugar as nossas lágrimas. Lá as minhas feridas serão curadas. Lá aquilo que eu luto tanto para ter, lá eu vou andar na rua de ouro. Lá o Senhor vai cuidar de cada um em nome de Jesus. Lá o braço do Pai, lá não tem nem sol, porque o rosto do Pai, o rosto do nosso Deus vai iluminar toda a eternidade. Lá nós estamos protegidos, guardados e cuidados. Mas aqui eu tenho que trabalhar, aqui eu tenho que me esforçar, aqui eu tenho que consagrar, aqui eu tenho que estar bem alimentado e com a presença de Deus. E o atalho só for quando Deus permitir. Mas enquanto Ele não permitir, eu vou pelo caminho mais longo, mas eu vou chegar. E eu tenho que terminar. Infelizmente eu tenho que terminar. Mas olha para mim. Kairós e Cairo. Kairós e Cromos. Tempo de homem e tempo de Deus. Elias na caverna. Come esse pão, beba essa água, porque sua caminhada é longa. Israel saindo do Egito. 430 anos escravos. Feridas todas abertas. 6 gerações de escravos. Agora eles saem. E quando eles estão na terra, na fronteira da divisa, Deus fala com Moisés. Moisés, não pelo caminho de filisteus. Senhor, mas é o mais curto. Senhor, o caminho dos filisteus dá 200 e poucos quilômetros. A distância de Israel até Canaã é 450 quilômetros. Dá para chegar rapidinho. Não vai pelo caminho dos filisteus, não. Não é a hora de enfrentar gente forte. Vai pelo caminho do mar. Pai, aqui é o caminho pilhado, trilhado, amassado, todo mundo passa. Não. Vai por outro caminho. Vai por outro caminho. Caminho do mar. Lá não tem filisteus, não tem as guarnições das guaritas egípcias. Vai que ele se arrepende, já arrependeu tantas vezes. Vai por aqui. Mas é mais longe, não tem problema, mas vai chegar. E eles foram pelo caminho mais longe. Porque sabe por quê? Porque a ordem era essa: se vocês forem para o caminho mais curto, chega lá e enfrenta os filisteus. São homens preparados para a guerra. Suas feridas estão abertas. Vocês estão enfraquecidos pela escravidão, fragilizado. Não é hora, vai querer voltar para o Egito. Irmão, eu não sei quanto tempo você tem de fé. Eu tenho mais de 40 anos. Eu vi a pastora Fátima aqui, esposa do pastor Anatólio, na foto, que ele já é a 3ª geração de crente na casa. Eu vou dizer uma coisa para você. Dificuldade todo mundo vai enfrentar. Luta todo mundo vai enfrentar. Mas Deus respeita o tempo da nossa vida. Vamos curar a ferida primeiro no deserto, para depois enfrentar filisteu. Vamos curar algumas coisas, para depois você vir e enfrentar as dificuldades. Porque olha o versículo que está aqui para você. Isaías 43:18. A banda pode tomar o seu lugar. Esqueça o que foi antes. Não viva do passado. Porque, vejam isto. Estou fazendo uma coisa nova e ela está surgindo. Vocês não a reconheçam.
até no deserto, vou abrir um caminho e riacho no meio do nada. Eu estou profetizando na sua vida como pastor dessa igreja, nesta manhã de domingo, aqui e na sua casa. Deus vai abrir um caminho no deserto. Deus vai abrir um rio na terra seca. Só obedeça. Como eu ouvi o testemunho da Fernanda e do Felipe aqui agora. Obedeça, porque o céu está disposto a nos abençoar. E eu estou disposto a receber. Primeiro a gente vai resolvendo as coisas pequenas, irmãos. Vai ganhando força, vai ganhando ânimo, vai ganhando coragem. E daqui a pouquinho as coisas grandes vão ser naturais para você. Você pode dar um glória a Deus? Eu profetizo na minha e na sua vida um caminho novo no meio do deserto e um rio na terra seca.